Vamos falar nesse vídeo sobre o gráfico das funções logarítmicas. Eu vou falar do log na base 10 e do ln. Tecnicamente, os gráficos terão os mesmos formatos. Eu vou começar então com o logaritmo na base 10. Eu vou fazer assim, ó, y é igual ao log de x. Então, a gente lembra lá da definição de logaritmo, né? Que tem uma condição de existência. Esse x aqui, então, ele deve ser um número maior do que zero. E isso significa que nós não teremos imagem da função deste lado aqui do eixo x. O x só vai poder ser número positivo. E a gente sabia também uma consequência lá da definição do logaritmo, né? Quanto que dava se o valor de y, né? Se a gente colocar no lugar do x o número 1. Então, pela consequência de logaritmo, a gente sabe que o logaritmo de 1 em qualquer base vai dar 0. Isso significa que o ponto 1 e 0 já faz parte do gráfico do logaritmo, independente da sua base, né? Tanto faz aqui a base 10, base ln ou qualquer outro tipo de base, o ponto 1 e 0 vai fazer parte devido a essa consequência da definição. Então eu vou colocar aqui no meu esboço, o número 1 está mais ou menos aqui, e agora eu quero ver o comportamento da função antes do número 1 e depois do número 1. Antes do número 1 e indo até próximo de zero, então a gente vai dizer assim que o nosso x ele é um valor que está entre 0 e 1. Aqui eu posso colocar menor ou igual a 1 e aqui só maior, tá? Porque ele não pode ser 0. Se ele for igual a 1, a gente acabou de ver, vai ser esse ponto aqui. Para um número entre 0 e 1, então um número muito pequeno, muito próximo de 0, qual que seria o valor do logaritmo? Eu vou pegar aqui um exemplo, então, vou continuar com a base 10. Então eu tenho aqui logaritmo, vou pegar um número bem pequeno, por exemplo, 0,0001. É um número bem pequenininho. Esse número eu peguei proposital porque eu posso reescrevê-lo, né, como uma base 10. Então eu tenho aqui, isso pode ser reescrito como logaritmo de 10 elevado a menos 4, que é um número bem pequeno. Daí, a gente, por uma outra propriedade de logaritmo, a gente vai ter aqui que o y é igual a menos 4 vezes o logaritmo de 10 na base 10. Isso daqui equivale a 1, 1 vezes menos 4, então isso aqui é menos 4. Daí eu tenho aqui, então, novamente, um outro ponto, né? O ponto 10 a menos 4 para x e para y, então ele ficou valendo menos 4. 10 a menos 4, ele vai ser um valor bem próximo de zero aqui, né? Então vou colocar mais ou menos aqui. Menos 4, se eu seguir aqui mais ou menos a minha escala, se eu fiz esse tamanho aqui valendo 1, o menos 4 vai estar bem lá embaixo, né? Então vou colocar mais ou menos aqui, ó, menos 4. E aqui, então, a gente vai ter um pontinho bem próximo aqui. E daí, se eu seguir agora pegando valores bem menores, né, variando entre 0 e 1, o que eu percebo é o seguinte: qualquer número que eu pegar aqui, por exemplo, esses que eu posso escrever como potência de 10, eu percebo que o y vai ser sempre o valor que eu adotar aqui para potência. Então, se eu pegasse um número bem menor ainda, por exemplo, logaritmo de 10 elevado a menos 50, provavelmente, pela propriedade aqui de logaritmo, o meu y seria menos 50, o que estaria mais longe aqui ainda, né? E depois do número 1, aí o logaritmo começa a ter outros valores, né? Conforme a propriedade do logaritmo, né? A gente sabe aqui, pela definição de logaritmo, que esse logaritmo aqui a gente poderia escrever assim: isso é 10 elevado a y, que é igual a x. Então, para cada valor de x que a gente adotar positivo, a gente vai ter um valor diferente aí para y, tá? E aí, o formato do gráfico vai ser mais ou menos assim. Ele vai passar pelo 1 aqui, então, vai passar por esse menos 4. Ele nunca vai cruzar o eixo y, né? Porque ele nunca vai poder ter o x igual a 0. E o nosso esboço do gráfico da função logarítmica, ele vai ter um formato mais ou menos assim, ó. Ele vem curvando aqui, curvando e seguindo,
né? A gente sabe que a função logaritmo exponencial são funções inversas, então esse gráfico aqui tem um formato inverso da função exponencial, do gráfico da função exponencial. E mesmo que eu aqui mudasse a base, eu fiz todo o meu exemplo aqui usando a base 10, mesmo que eu mudasse agora para ln ou para outra base qualquer, eu tenho essa certeza que ele vai passar pelo ponto 1 e 0, né? Que a gente já viu até por quê, por causa da consequência, da definição, e o formato do gráfico sempre vai ser curva assim, desse jeito. A única diferença, conforme eu mudar a base, essa curvatura vai ser um pouco mais aberta ou um pouco mais fechada, conforme o valor numérico. Tá ok, pessoal? Então até os próximos vídeos, até lá!